Durante mais de 2.500 anos, cientistas e filósofos tentaram responder uma pergunta fundamental: do que é feita a matéria? Se quebrarmos uma pedra em pedaços cada vez menores, ainda teremos pedra. Mas será que existe um ponto em que a matéria não pode mais ser dividida? Nesta série de 3 vídeos, vamos acompanhar a incrível história da teoria atômica, desde as primeiras ideias da Grécia Antiga, passando pela teoria científica de John Dalton, até as descobertas que revelaram a estrutura interna do átomo e deram origem à física quântica. Uma jornada que mostra como uma simples pergunta sobre a matéria acabou transformando completamente a forma como entendemos o universo. As origens filosóficas do átomo. Antiguidade até o Renascimento. O nascimento da ideia de átomo na Grécia Antiga. Este é um dos momentos mais fascinantes da história do pensamento humano, quando filósofos começaram a perguntar pela primeira vez do que realmente é feita a matéria. Muito antes de existirem laboratórios, microscópios ou equações químicas, pensadores da Grécia Antiga já imaginavam que toda a realidade poderia ser composta por pequenas partículas minúsculas e invisíveis. Era uma hipótese ousada para uma época em que praticamente toda a investigação sobre a natureza dependia apenas da observação e da reflexão filosófica. No século V a.C., 2 filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, formularam uma das ideias mais revolucionárias da história da ciência: a teoria de que toda a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. A palavra átomo deriva do grego átomon, que significa literalmente aquilo que não pode ser dividido. Para esses pensadores, se fosse possível dividir qualquer objeto repetidas vezes em partes cada vez menores, chegaríamos finalmente a uma partícula fundamental que não poderia mais ser quebrada. Demócrito imaginava que esses átomos eram as menores unidades da matéria. Embora ele não tivesse qualquer instrumento para observá-los, acreditava que sua existência poderia explicar a variedade de materiais existentes no mundo. Para ele, diferenças entre substâncias como pedra, água ou madeira seriam resultado de diferenças na forma, tamanho e organização desses átomos invisíveis. Essa teoria também incluía outra ideia radical: os átomos se moviam constantemente no vazio. Segundo essa visão, o universo seria composto apenas de 2 coisas fundamentais: os próprios átomos e o espaço vazio onde eles se movem. Ao se colidirem e se combinarem de diferentes maneiras, esses átomos formariam todos os objetos e fenômenos do mundo físico. Embora essas ideias fossem extraordinariamente avançadas, elas não eram baseadas em experimentos, eram essencialmente especulações filosóficas. Ainda assim, representavam uma tentativa pioneira de explicar a natureza por meio de princípios racionais, sem recorrer exclusivamente a explicações mitológicas ou sobrenaturais. Filosofias concorrentes da matéria. Apesar da elegância da teoria atomista, ela não era a única tentativa de explicar a composição do mundo. Outros filósofos da época propuseram modelos completamente diferentes para a estrutura da matéria. Um dos mais influentes foi Empédocles, que sugeriu que toda a realidade seria formada por 4 elementos fundamentais: fogo, ar, água e terra. Segundo essa visão, todos os materiais seriam combinações desses 4 elementos básicos. A união e separação deles seriam controladas por 2 forças cósmicas, chamadas amor e discórdia. Essa interpretação misturava a filosofia natural com elementos simbólicos e metafísicos, mas durante séculos foi considerada uma explicação plausível para a diversidade da matéria. Outro filósofo que rejeitou o atomismo foi Aristóteles. Para ele, a matéria não era composta por partículas indivisíveis,
Contrário, seria contínua e infinitamente divisível. Isso significa que qualquer substância poderia ser dividida indefinidamente sem jamais chegar a uma unidade mínima. A influência de Aristóteles na filosofia e na ciência foi imensa. Como suas ideias dominaram o pensamento intelectual por muitos séculos, a teoria atomista acabou sendo praticamente abandonada. Durante grande parte da história antiga e medieval, a visão de Aristóteles da matéria contínua tornou-se a explicação predominante sobre a natureza da realidade física. O atomismo no mundo romano. Apesar da forte influência aristotélica, a ideia de átomos não desapareceu completamente. No período helenístico e romano, alguns filósofos continuaram desenvolvendo o pensamento atomista. Entre eles estava Epicuro, que retomou as ideias de Demócrito e buscou expandi-las dentro de uma nova visão filosófica do universo. Epicuro acreditava que os átomos eram eternos, indivisíveis e infinitos em número. Para ele, todo o universo poderia ser explicado pela movimentação desses átomos no vazio. Essa explicação eliminava a necessidade de intervenções divinas para justificar fenômenos naturais, algo que tornava sua filosofia profundamente materialista. Mais tarde, Lucrécio popularizou essas ideias em sua obra De Rerum Natura, da natureza das coisas. Nesse texto, ele descreveu um universo formado por átomos infinitos movendo-se no vazio, colidindo e se combinando para formar todas as estruturas da natureza. A obra de Lucrécio teve enorme importância porque preservou a tradição atomista durante séculos. Mesmo em períodos em que o pensamento científico estava fortemente ligado à filosofia aristotélica, essas teses continuaram circulando e influenciando intelectuais interessados em explicações naturais para o funcionamento do universo. A Idade Média e o desaparecimento do atomismo. Durante a Idade Média, o desenvolvimento do pensamento científico foi profundamente influenciado pela filosofia aristotélica e pela tradição escolástica. Nesse contexto, a ideia de que a matéria era contínua e composta pelos 4 elementos tornou-se amplamente aceita no mundo intelectual europeu. A teoria atomista, por outro lado, perdeu espaço. Como não havia evidências experimentais capazes de demonstrar a existência dos átomos, a proposta de Demócrito permaneceu por séculos apenas como uma curiosidade filosófica, sem grande influência no desenvolvimento da ciência medieval. Além disso, grande parte das investigações sobre a natureza durante esse período estava vinculada à teologia e à filosofia natural, e não à experimentação sistemática. A ciência ainda não havia desenvolvido os métodos experimentais que mais tarde se tornariam fundamentais para testar hipóteses sobre a estrutura da matéria. Ao final desse longo período histórico, uma pergunta permanecia em aberto. Se a matéria realmente era formada por átomos, seria possível demonstrar isso cientificamente? E se fosse possível, como esses átomos realmente se organizariam dentro das substâncias? Essas dúvidas preparariam o terreno para uma revolução científica que começaria no século XIX.